Quer entender sobre os DIUs? DIU de prata, DIU de cobre, DIU, o que é o quilina, né? O de prata, DIU Mirena, quais são os prós e contras? Então hoje, esse bate-papo ao vivo é só para falar tudo sobre DIUs. Bom dia para todo mundo que está entrando. A gente está começando mais um bate-papo ao vivo aqui na Ginecologia Emocional, que acontece sempre de segunda a quinta, às 8 da manhã no horário de Brasília, e às sextas-feiras, 12h30, eu faço perguntas e respostas ao vivo. É o dia que todo mundo que tem perguntas, que tem dúvidas, pode trazer para mim, que eu fico ao 12h30, horário de Brasília também, disponível só para responder, tá? Hoje a gente vai entender sobre os DIUs. Eu vou esclarecer um pouco sobre os DIUs, que é uma dúvida que surge bastante. Muita gente, na verdade, quer saber a minha opinião. E a minha opinião não é só o que eu penso. A minha opinião, ela vem embasada em evidências, em estudos de caso feitos ao longo desses últimos 10 anos, em que eu criei, desenvolvi e patenteei o método ginecologia emocional. Você tá na aula, fumega? Não tem problema, você vê o replay depois nos Reels, tá? Todas as lives que eu faço diariamente ficam nos Reels disponível para assistir depois. Antes de eu entrar já no assunto DIUs, eu preciso lembrar uma coisa fundamental. Hoje, dia 31 de maio, a gente está fechando o mês das mães, né? O mês da consciência menstrual e o mês da saúde mental. Hoje é o último dia para quem quer participar do workshop Ciclos Femininos com 70% de desconto. Esse desconto foi oferecido para esse mês de maio, tá? Amanhã eu entro no segundo lote de vagas, então o desconto cai um pouco, tá? Esse workshop, que está com 70% de desconto até hoje, é o principal curso que nós temos aqui na Ginecologia Emocional. É o único curso onde todas as mulheres aprendem tudo o que eu sei e principalmente saem aptas a viver as potencialidades femininas desse centro energético uterino e capazes de compreender as raízes emocionais das suas irregularidades. Quem ainda quiser ter as informações e aproveitar essas vagas com 70% de desconto até a meia-noite dessa quarta-feira, é só digitar ciclos aqui nos comentários e eu vou mandar o site do curso por mensagem para vocês conhecerem tudo. Combinado? DIUs, vamos lá. O DIU é bom, o DIU faz mal, o DIU isso, o DIU aquilo. Quem aqui usa DIU, conta pra mim nos comentários, por favor, e qual é o DIU que usa? É de cobre, é de prata, é o Mirena, que tem hormônios? Escreve aqui pra mim. E também se tem alguém aqui que já colocou o DIU e teve efeitos colaterais, conta pra mim. E se você usa DIU e tá tudo certo com você, tá tudo bem, também me conta. Eu uso DIU Mirena, que seja hipoteticamente, e tá me fazendo muito bem. Conta aqui pra mim. Bom, lembre-se ou pense que o seu útero, ovários, vagina, todo esse sistema foi criado com um fim, que é ciclar. Obviamente que muita gente vai dizer que o fim é engravidar, ter filhos, tá? Tô vendo aqui, Carol, uso Mirena e quero trocar pelo de cobre, mas sempre me fez muito bem, usei 5 anos. Esse sistema todo, ele foi criado para ciclar. Muita gente diz que foi criado para procriar, né? Mas, tô lendo tudo, tá, gente? Mas ele é perfeito, tá? Então, ele não foi criado pra gente sofrer, pra criar doença, pra não gostar da menstruação ou pra dar TPM, né? Hoje, a gente tem ciência, especialmente vocês que caíram aqui comigo na ginecologia emocional, que muito mais do que produzir óvulos pra gente engravidar, esse sistema, ele nos dá acesso a uma sabedoria a respeito de nós mesmas que vai muito além das questões biológicas. Afinal de contas, cada irregularidade no ciclo ou doença ginecológica está trazendo uma mensagem para a gente a respeito da nossa história biográfica e até da nossa ancestralidade em relação à condição
do feminino, de sermos mulheres, das nossas dores, traumas, das retaliações que nós vivemos, tá? Eu já vou ler tudo. E quando esse sistema, que é perfeito e brilhante, recebe um organismo estranho, no caso aqui, o DIU, ele pode ter efeitos colaterais. Na maioria das vezes, ele tem. Acontece que a mulher que insere o DIU sem antes ter desenvolvido esse autoconhecimento cíclico que eu ensino aqui, dificilmente ela vai perceber esse efeito colateral, a não ser que ele incomode de verdade. Quer ver um exemplo? Eu já ia dar aqui e a Carolina trouxe. Olha o que ela está falando. Eu coloquei o Quilina dia 6. Um sangramento contínuo desde então. Isso já é uma resposta do sistema ginecológico de que ele não gostou. Porque não é normal colocar um DIU e ficar com escape, tá? Não é fluxo intenso, mas é chato. Tenho 40 anos e tô no climatério e descompensado hormonalmente. Quase não tô produzindo progesterona. E o DIU não vai ajudar a produzir a progesterona. E, basicamente, Carolina, o Quilina não tem uma função aí para resolver esse problema, tá? Então, se você já tá no climatério, já foi identificado através dos exames hormonais que sim, para mim particularmente, não faz sentido colocar o DIU, tá? Para mim particularmente, a opinião da sua médica é outra. E se colocou o DIU e tá tendo escapes, e isso acontece com muitas mulheres, isso aí tá mostrando o quê? Que esse DIU não foi bem aceito pelo organismo. Algumas mulheres começam a ter escapes, outras começam a sentir cólicas durante todo o tempo que estão com o DIU. E outras, quando recebem a inserção, não aguentam de dor e não conseguem ficar, tem que tirar na hora. Isso é muito comum. Bom, se o nosso sistema tá ali bonitinho, quietinho e entra um organismo estranho, qualquer organismo estranho que entre no nosso corpo vai começar a criar um processo inflamatório. Quer ver um exemplo básico? Quando você vai mexer alguma coisa com madeira e solta algumas pessoas falam farpa e outras ferpa, né? Que é pedacinho da madeira e entra no dedo, aquilo começa a incomodar. Fica uma inflamação ali, que não vai virar nada grave, a não ser um incômodo ali o tempo todo, inchado, e quando você encosta ali, dói. É um processo inflamatório. Mas como você não vai precisar amputar o dedo por causa disso, você deixa. É basicamente isso que acontece com o DIU dentro do útero. Então, independente dele ser o Mirena, que tem hormônio, dele ser de cobre ou ele ser o de prata, ele já é um organismo estranho introduzido dentro do útero. Então, naturalmente, ele pode trazer efeitos colaterais, porque ele não faz parte do sistema, ele nem é feito de um material bioidêntico, muito pelo contrário, né? E ali pode se causar um processo inflamatório. Coágulos ao longo dos ciclos com o DIU acontecem muito, tá? E o cheiro fétido da menstruação também é muito comum com as mulheres que usam DIU. Esses dois sinais, coágulo e o odor, já mostram um processo inflamatório. Mas os ginecologistas não explicam isso. Como a mulher não está sentindo uma dor insuportável, deixam, elas falam que estão com escape, elas falam que estão com coágulo, elas falam que o cheiro da menstruação mudou e para eles dizem que é normal. É comum, normal não é. A gente precisa começar a entender a diferença entre o que é normal e o que é comum. Então isso é comum, normal não é, porque já está indicando algo ali que não tá legal pro sistema ginecológico, tá? Ok. Ah, mas isso é o de menos, eu tô de boa com o DIU, tô adaptada. Tá. Então vamos lá. Quem usa o DIU de cobre? Nós já temos cobre no corpo, tá? A gente já tem cobre no corpo. E pesquisas gringas, internacionais, já apontam
que mulheres que têm DIU de cobre têm mais predisposição a desenvolverem uma depressão. Por quê? Porque o excesso de cobre no corpo ou a falta, os dois polos extremos, vão causar desequilíbrios. E foi feito um estudo já há alguns anos, se não me engano, no Canadá, tá? Com um grupo de mulheres que usava o DIU de cobre e outro que não. E foi comprovado ao longo dos anos que o grupo que usava teve mais predisposição para desenvolver uma depressão. Porque o excesso de cobre no corpo pode mexer com uma química que dá vazão a essa depressão. E você vê, muitas mulheres podem estar com uma depressão leve, usarem DIU de cobre, ninguém sabe disso, nem os médicos, porque isso aí é o tipo de pesquisa que nós que estamos mais interessadas em saber os efeitos colaterais é que corremos atrás, né? E não associam em nenhum momento ao DIU de cobre, essa vazão de um quadro depressivo, né? Isso é regra, vai acontecer com todas? Não. Mas aí a gente tem que ter a informação e se observar, tá? Como é que o DIU de cobre age? Ele cria um ambiente hostil para o espermatozoide sobreviver. Esse ambiente hostil que o cobre irradia ali mata o espermatozoide e ele não consegue fecundar o óvulo se o óvulo estiver ali. Obrigada, Papo Firme, seja sempre bem-vinda. Bom dia, Daniela. E aí, gente, uma vez eu recebi uma mensagem romântica a respeito dessa visão do DIU, que eu achei muito bonita. Uma pessoa me mandou uma mensagem e falou assim: Karime, o meu ginecologista me orientou a usar um DIU de cobre e eu tenho pesquisado, mas eu não tô certa de usar. Eu queria saber sua opinião. E aí eu falei pra ela: você pesquisou, então me conta o que você sentiu do que você leu a respeito. E ela escreveu assim pra mim: eu li que o DIU de cobre, ele cria um ambiente hostil dentro do útero, que não deixa o espermatozoide sobreviver. E pegando o que você explica, que o útero é o nosso verdadeiro coração e ele é tão importante, eu fiquei tão sentida de saber que eu colocaria hostilidade nesse lugar de amor, que eu não quero colocar o DIU. Romântico, né? Bonita essa visão, eu gostei. E aí eu comecei a conversar com ela e eu falei exatamente isso, né? Mas eu já vou falar em quais casos eu recomendo o DIU, tá? Calma. Agora vamos pro DIU Quilina, que é o de prata, que é o que tem de mais moderno hoje. Muito bem, a gente sabe que o cobre é um metal, e eu já coloquei aqui alguns efeitos colaterais dele importante de todo mundo saber. Prata também é um metal. No entanto, a gente tem o DIU de cobre já quase há 2 décadas ou até mais, se não estou enganada. E o de prata é algo novo, tá? Eu acho que eu comecei a ouvir falar do DIU de prata há uns 8 anos atrás. Então, nós não temos evidências e estudos para saber quais são os efeitos. Eu não tenho os efeitos colaterais do DIU de prata. O que eu posso afirmar, que é uma coisa óbvia para mim, é que qualquer organismo estranho com metal dentro do nosso corpo vai trazer um efeito colateral. Só que eu não sei ainda quais são os do quilina. Então, em alguns anos, talvez a gente tenha essas pesquisas ou evidências e eu possa trazer para vocês. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que não é normal colocar um organismo estranho dentro do nosso corpo com metal, porque alguma coisa pode acontecer. Só o fato de ter um intruso ali, que é de fora, já cria certos problemas, como coágulo, um cheiro fétido da menstruação, cólicas e escapes. Agora, o que o prata vai fazer, assim como eu expliquei sobre o cobre, a gente ainda não sabe. A gente vai descobrir, tá? Então, isso ainda é uma caixa de Pandora que não foi aberta, né? É só isso que eu tenho pra falar. É um intruso, a gente tem que ficar ligada. Ah, mas ele é menos agressivo que o cobre e tal, ele é mais moderno. Ok, tudo bem. A gente só vai saber o efeito colateral plus dele, assim como a vazão para depressão do cobre,
daqui a alguns anos, né? Ai, meu pé começou a dormir. Acho que eu não quis acordar cedo hoje. Ai, bom, vamos falar sobre o Mirena. O Mirena é um recordista de indicação para quem tem endometriose. Agora, a pergunta que eu faço é: como é que o Mirena vai colaborar com a endometriose? Vai curar a endometriose? Não. O que ele vai fazer? Ele vai aliviar as dores fortes da mulher com endometriose. Porém, a endometriose ou qualquer outro problema que tenha por qual ele foi indicado, ele tem hormônios, o que para mim é muito mais delicado, né? Porque vocês sabem, eu faço um trabalho aqui de consciência sobre os hormônios, para que eles servem, o que eles fazem e quão cara fica essa conta lá adiante quando a gente faz uso deles. Eu faço o que eu faço aqui por conta de 16 anos usando hormônio. Então ele já traz o hormônio, para mim já é mais delicado. E aí ele é recomendado para quem tem endometriose. Por quê? Porque tem dor, vamos parar de menstruar, vamos bloquear o estrogênio para não crescer os focos de endometriose e você não ter dor. Tá, mas os focos que eu já criei continuam ali, não vai cessar os focos, não vai curar a endometriose. Então eu bloqueio o ciclo, continuo com a endometriose que eu já tenho, com os focos onde estão. E aí? Por quanto tempo eu fico assim agora? O que acontece quando eu tiro o Diomirena? Vocês já pararam para pensar nisso? Uma hora vai ter que olhar para essa endometriose. Ah, não, eu vou ficar usando o Diomirena até eu chegar na menopausa. A conta vai vir na menopausa, porque você não vai estar menstruando, não vai sentir dor. Mas pegando o princípio da psicossomática ginecológica, que toda doença, toda irregularidade no ciclo está trazendo algo para você resolver na sua vida, você acha que o teu corpo vai ficar calado mesmo na menopausa? Vai surgir outra doença pré-existente. E que muitas vezes nem é ginecológica, mas é a vida te empurrando para você olhar para você. Então a gente tem que ter esse tipo de informação e conversar com nós mesmas. Tá bom, eu estou com muita dor por conta da endometriose. Eu preciso tomar pílula, eu preciso usar o Mirena por enquanto, pelo menos para eu me aliviar. Mas esteja consciente, você vai precisar fazer a lição de casa, voltar sua atenção para você, para sua vida, para suas dores e trabalhar a questão. O que essa endometriose está me pedindo? O que esse problema ginecológico quer de mim, que eu não estou fazendo por mim? Qual é a dor do meu feminino, da minha alma, que está somatizando aqui nesse lugar? Em resumo, o Diomirena, ele vai aliviar sua dor temporariamente e vai empurrar a dor da tua alma lá para frente para você olhar. Você pode fazer essa escolha, mas eu quero que você faça essa escolha consciente, tá? E não sem ter essas informações. Eu sou a favor do seguinte, vamos lá. Até hoje, eu só recomendei o DIU de cobre para uma aluna minha do workshop e que fez uma mentoria comigo depois para sair da pílula anticoncepcional, que é a Priscila Hagerman. Ela tem um sobrenome lá do sul, desses diferentes que a gente nunca sabe pronunciar. A Pri. A Pri, ela fez o workshop Ciclos Femininos e ela tinha paura de engravidar. Não era um medo, era um pavor. Só que a Pri, ao longo do processo, ela viu que essa paura, esse terror de engravidar era sistêmico. Na família dela já tinham questões com isso, gerações antes da dela. E ela sabia que na do marido dela também. Os dois estavam assim. Então esse é um trabalho muito mais profundo que ela teve que fazer com ela, com o sistema familiar dela. Tanto que ela fez workshop, não saiu da pílula
E eu estava acompanhando ela. E quando eu abri uma mentoria só para quem queria sair da pílula, eu chamei ela para vir para a mentoria. E ali a gente conversou muito. E foi depois dessa mentoria, depois de fazer constelação familiar, depois de trabalhar muito esse medo que ela identificava que não era dela, não era só dela, estava vindo de antes, ela conseguiu sair da pílula. E foi uma revolução, uma revolução. Mudou totalmente. E agora ela já está até, acho que ela está até aberta a engravidar pelo que eu tenho visto nas redes sociais. Mudou muita coisa ali. E quando a gente muda, aparece muito no nosso semblante, né? Porque a mudança, ela vem de dentro, né? Não é assim, quando a gente não tá bem, a gente fica até feia junto. E que não é um feia de, ela não é bonita. O nosso aspecto, né, tá transpassando a dor que tá dentro do coração da gente. E quando a gente fica bem, quando a gente resplandece, todo mundo fala, nossa, mas você tá tão bonita, né? A energia muda, tudo muda. Então, no caso dela, eu falei assim pra ela, na mentoria, Pri, se você ainda não estiver preparada para transpor esse medo, eu recomendo então que você saia do hormônio e use o DIU de cobre. E você é a única pessoa que eu estou recomendando isso. Mas ela, gente, veja bem, ela tá no processo, ela tava na luta para transpor esse medo. Mesmo com informação, mesmo passando segurança, era uma coisa interna e sistêmica. Então eu falei, entre ela ficar tomando hormônio, tomando pílula que é tão agressivo, e ela não precisa tomar, eu prefiro então que ela coloque um DIU de cobre, e expliquei os efeitos. Mas não precisou. Ela saiu da pílula, ela se resolveu, se trabalhou, isso foi um processo, isso não é de uma hora para outra, e ela não precisou nem colocar o DIU de cobre. Então esse foi o único caso nesses 10 anos que eu recomendei o DIU de cobre. Muito bem. O Dilquilina, como eu disse aqui, que é o de prata, eu não recomendo, porque a gente não sabe quais vão ser os efeitos colaterais, isso ainda leva uns anos pra gente descobrir. E o Mirena, eu não recomendo pra nada. Eu não recomendo pra nada, porque eu acho que é assim, já que você quer calar o sintoma, quer respirar da dor um pouco, para poder se cuidar e então vir entender tudo isso que eu explico, saber a raiz emocional e fazer o tratamento adequado para não ter dor, tá? Por que você vai colocar um hormônio ali ainda num organismo estranho dentro do seu corpo? Toma pílula então, toma pílula, sabe? Mas a dosagem hormonal é melhor, tá? Mas é o seguinte, a dor da endometriose, ela acontece porque você ainda continua consumindo alimentos altamente inflamatórios que aumentam os focos e que trazem, consequentemente, a dor, tá? Então, para quem tá muito antenado, eu falo, você não precisa nem de um nem de outro. Você precisa vir aprender a se conhecer, a reconhecer o que essa doença está pedindo e associar a nutrição adequada, anti-inflamatória, para sua endometriose, para o seu mioma, para a SOP, para o ciclo irregular, tudo que a gente pode oferecer dentro da metodologia da ginecologia emocional. Então, o resumo da ópera é que mesmo as mulheres que contam que ficaram super bem com o DIU, eu entendo que isso é uma verdade para elas, porque dentro da realidade que elas viviam e sem conhecer o corpo a fundo, se perceber e sentir o quanto isso alteram certos sistemas e até percepções sobre nós mesmas, não há como identificar que não fez tão bem quanto parece. Então tá tudo certo. E por último, o mais importante, é que cada uma vai saber o que é melhor para si. Mas meu corpo, minhas regras, só vale mesmo para quem tem informação e autoconhecimento feminino. Fora isso, eu não tenho como validar que está tudo bem. Então, se você é uma mulher que já passou pelo método de ginecologia emocional, já compreendeu tudo isso, já se conhece, dificilmente você vai ficar com DIU. Porque você começa a perceber. E uma coisa que acontece muito são as mulheres que vêm com DIU para o método de ginecologia emocional e tiram o DIU ao longo do processo. E não é porque eu convenço ninguém, meu trabalho é informar. A mulher vai aplicando tudo que ela vai aprendendo, vai se percebendo, vai se conectando com a influência lunar, com o centro energético uterino, e ela
quer tirar o DIU, não sou eu. Ela decide tirar o DIU sozinha. Coloquei DIU, pois ficava 15 a 20 dias com sangramento. O médico deveria chegar à causa do sangramento e não calar a causa com o DIU. Por quê? Porque até hoje, Fabiana, não se sabe por que ficava com escape. O médico não fez o diagnóstico. Ele só falou, tá com escape, vamos colocar o DIU para parar. Mas o que causava os escapes continua aí. O DIU só calou. Então, isso é muito comum acontecer. O médico colocar o DIU sem saber a causa do problema para o qual ele está colocando o DIU para resolver o sintoma. Então, a doença pré-existente continua ali. A gente tem que ter essa informação e tem que estar consciente disso, tá? O mais importante é que a gente faça as nossas escolhas tendo informação. Porque quando a gente tem informação mesmo, e não adianta ser informação do médico, somente porque os médicos eles estão muito mais educados pela indústria farmacêutica do que pela própria academia de medicina, hoje em dia, então a gente tem que olhar tudo em volta. Esse trabalho nasceu de 16 anos, que eu fiquei refém de 5 ginecologistas, sempre me diagnosticando errado e me dizendo que eu não podia parar de usar hormônios. E assim eu desenvolvi uma série de problemas. Eu já não tenho mais nenhuma veia safena nas minhas 2 pernas, tive que tirar com 24 anos porque elas entupiram por conta de hormônios. E ninguém me contou isso. Fora outros problemas de saúde e fora que eu não fazia ideia de para que servia o ciclo menstrual. Morria de medo de engravidar e era uma mulher que tinha candidíase recorrente, que tinha mioma, que tinha uma SOP mal diagnosticada, porque eu nunca tive. Então a gente tem que se informar, sim, eu vi o que o médico está falando, mas buscar outro tipo de informação. E aí eu vejo o que faz sentido para mim. Porque é muito comum pílula e DIU para calar sintoma, mas a causa, o diagnóstico, por que eu estou sentindo isso, por que eu estou com isso, não foi encontrado. Então, mais dia, menos dia, vai precisar olhar para isso, tá? Gente, eu fiz aqui um apanhadão sobre os DIUs, todos os tipos de DIUs, né? E qual é a questão, se o DIU tá aí para calar um sintoma de uma doença pré-existente, o que eu posso dizer é que a gente só cura uma doença pré-existente sabendo a raiz emocional para eu ter o tratamento terapêutico, fazer o meu trabalho de casa comigo, com as dores do meu feminino, associando junto uma série de tratamentos que eu posso ter, mas que dentro do nosso workshop Os Ciclos Femininos a gente trabalha com a modulação hormonal natural feminina, tá? Então, para quem tem endometriose, para quem tem mioma, para quem tem adenomiose, ciclo irregular, SOP, todo esse trabalho também é feito lá dentro. É para quem quer sair dos hormônios com segurança, a gente tem a preparação nutricional com a Priscila Ricciardi e toda essa parte da gente começar a acessar esse oráculo que é o nosso ciclo menstrual, entender os sintomas da TPM, é o principal curso que a gente tem. E hoje, dia 31 de maio, é o último dia do mês, é o último dia da oferta das vagas com 70% de desconto. Então, quem quiser conhecer esse curso, sentir que é para si e querer aproveitar essa oferta de 70% de desconto, escreve ciclos aqui nos comentários e eu vou mandar o site do curso para você conhecer e sentir por mensagem privada. Lá vai ter todas as informações, tá? Lembrando que esse curso é um curso que você faz no seu tempo. As aulas são gravadas, eu dou todo o suporte e assistência através da plataforma, falo com vocês pelo WhatsApp quando é necessário, porque dependendo da pergunta, eu prefiro gravar um áudio e mandar para o WhatsApp de vocês, né? Por 2 motivos, porque às vezes tem que ser muito longo para escrever, eu sou amputada. Tô poupando minha mão esquerda aqui, que ela faz tudo sozinha, vai fazer 12 anos esse ano. E porque muitas coisas para mim, explicando por áudio, é muito mais simples. E ali você tem todas as recomendações, aprende a mapear seu ciclo, entender a influência lunar. E a consequência disso é que nós nos tornamos aptas a entender quais são as mensagens que o meu corpo está mandando sobre o meu feminino.
O que eu preciso curar de fato? A doença é só um sinal de algo para a gente olhar, né? A TPM forte, ela está trazendo desconfortos sobre coisas no meu comportamento que eu preciso cuidar ao longo do mês. E tudo isso fica muito intuitivo, muito fácil de perceber depois de mais ou menos 90 dias aplicando o que você aprende lá no workshop, tá? Então, quem quiser ainda vir com essas últimas vagas com 70% de desconto, é só escrever ciclos aqui nos comentários. Quem chegou agora, esse bate-papo ao vivo vai ficar disponível agora em seguida nos Reels, você pode assistir tudo com calma depois. E amanhã, que é quinta-feira, eu tô aqui às 8 da manhã com mais um bate-papo ao vivo, com mais um tema do universo feminino, pra gente conversar aqui, elucidar e trocar figurinhas. Combinado? Espero todas vocês. Uma excelente quarta-feira para todas nós. Beijo no coração, até amanhã. Tchau, tchau.